convidada de hoje, ela é advogada, especialista em direito da saúde. Gente, seja agente, paciente, seja agente profissional, tá aí uma profissão que a gente precisa trazer para perto, que é o tal do advogado. Clarissa, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. E assim, acho que a gente vai ter assunto aqui para 3 podcasts seguidos, entendeu? Vai ter 1, 2 e 3. Porque só o que a gente conversou aqui na prévia já dava uns 3 podcasts. Mas vamos concentrar. Se apresente, por favor. E conta o que você faz. Como é que é um advogado especialista em direito da saúde? Então, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui desse podcast com vocês. Muito obrigada, Kelly, pela confiança e pelo convite. Meu nome é Clarissa, eu sou sócia fundadora da Advocacia Franco, que é um escritório voltado para a advocacia médica e da saúde, que é um ramo especializado do direito civil. Lá, nós trabalhamos diretamente com as demandas de saúde e também no auxílio como facilitador dos profissionais de saúde. Como é que é, assim, o que mais demanda, né? O que os profissionais da saúde demandam de um advogado, por exemplo? Então, o que acontece? O profissional de saúde, nós brincamos e falamos que o direito à medicina, a área de saúde, e tem que andar realmente de mãos dadas. Isso começa a partir dos documentos médicos, né? Por exemplo, hoje nós vemos a importância do prontuário, porque tudo aquilo que é colocado no prontuário é exatamente o histórico daquele paciente, ou seja, cada detalhe é muito importante ser retratado no prontuário. Sim. Muitas vezes, nas questões judiciais, nós vemos que nem sempre o profissional de saúde se dedicou a colocar os detalhes, até mesmo como facilitação da sua própria defesa numa eventual demanda judicial. Então, é importante que o prontuário traduza a realidade daquele atendimento detalhadamente. Esse é um documento muito importante. E quais outros documentos a gente precisa ficar atento? A gente precisa... Eu vou falar bem a verdade. Não vou nem falar aprimorar, porque a gente maleporcamente sabe que existe, tá? Muito menos fazer. Vou ser bem honesta com você. Por exemplo, vou te dar um exemplo que a gente não faz contrato. Contrato terapêutico, contrato com o paciente, contrato com a clínica. Se é feito, é tudo mal e porcamente. Vou falar só por mim, não, pela grande maioria, tá? Me arrisco dizer que raramente você vai encontrar um profissional que tem esses documentos bem feitos, bem elaborados e que cubra ali as demandas de uma eventual ação, né, diligência judicial, digamos assim. Eu entendo e concordo com tudo isso que você está falando, viu, Kelly? E assim, eu destaco 2 tipos de documento. Que eu valorizo muito são as questões relacionadas a relatório médico, ou relatório do profissional de saúde, relatório do psicólogo, relatório do fisioterapeuta, relatório de qualquer profissional de saúde que seja responsável por aquele atendimento, pelo acompanhamento daquele paciente. É muito importante que o relatório ele conste, né, no corpo do seu texto, a evolução daquele diagnóstico, não é? Desde quando aquele profissional de saúde começou a atender aquele paciente, a evolução do tratamento, por exemplo. Eu friso aí as questões neurodegenerativas, não é? As questões do transtorno do espectro autista. Então, todos esses detalhes precisam constar desses relatórios, detalhadamente, porque cada detalhe é muito importante no relatório, tá? E agora com relação à questão dos contratos, né? Adoro. Gente, vamos lá. Que eu sou péssima nisso. Mas assim, Kelly, é qual o seu contrato? Que contrato? A gente combinou. E aí o combinado não sai caro. E aí seja o que Deus quiser, né? Na hora que dá merda. Então, o meu pai era de um tempo que se fazia contrato ainda no fio de bigode, não é não? Famoso fio de bigode. A pessoa falava, tá certo para você, tá certo para outra pessoa também. E a palavra das pessoas valia mais do que muitas assinaturas aí que a gente vê. Só que as coisas mudaram. As relações entre contratante e contratado mudaram também. E hoje, aquilo que sai combinado não sai caro. Então, isso precisa estar materializado num contrato. O que é um contrato, gente?
nada mais é do que um alinhamento de expectativas entre quem contrata e quem vai fornecer aquele produto ou serviço. Então, é importante deixar claro o que é que você espera daquele atendimento e o que é que aquele atendimento vai apresentar em termos de resultado. Prazos, forma de pagamento, o tempo, não é? Até quando vai, a extinção do contrato, eu não quero mais. Como é que vai se dar? Todas essas questões precisam estar detalhadamente especificadas. Por quê? Porque vai que a pessoa esquece, vai que a pessoa não lembra, vai que existe um inadimplemento contratual, você deixa de receber aquilo que foi acordado. Não é? Então, tudo isso precisa estar previsto, até para resguardar ambas as partes, né? Tanto quem está prestando o serviço, como também quem contratou o serviço. A gente vê por aí inadimplemento contratual. O que é inadimplemento contratual? Pode ser duas situações. Por exemplo, a pessoa ou deixa de pagar, né? Deixa em aberto algumas parcelas, ou então deixa de apresentar o serviço ou o produto contratado. Eu fiquei sabendo aí do caso de um dentista, né, que tinha recebido antecipadamente o pagamento aí à vista e não entregou, né? Não entregou. E era uma situação de implante. Né? Acontece. Só um dos casos, mas tá tudo certo. Mas assim, perguntando de novo, bem grosseiramente, fazendo aqui a minha meia-culpa. Não entendo, não sei, não faço até agora, porque agora eu vou tomar vergonha na minha cara. Mas como que eu, enquanto psicóloga, por exemplo, fisioterapeuta, TO, fono, posso, a quem eu recorro para aprender ou para ter acesso a como fazer esses contratos de maneira, vou dizer, profunda, né? Mais elaborada, mais minuciosa, como você está sugerindo aqui? Então, eu acredito que todo profissional de saúde, toda clínica, todo lugar que tem essa estrutura, não é, que oferta os seus serviços de maneira remunerada, ela precisa ter um advogado para chamar de seu. Por quê? Porque deve existir confiança entre as partes para que você exponha para aquele advogado qual é a sua realidade. O que é que você vai oferecer para os seus consumidores, para os seus pacientes, para quem busca o seu serviço. Então, quem vai materializar, alinhar essas expectativas será o profissional de direito, será o advogado, que pode ser o advogado que já presta serviço, contrato de partido para a clínica, ou um advogado particular da sua confiança. O tema desse podcast vai ser psicólogo. Tem um advogado para chamar de seu. Já defini aqui, ao vivo e em cores. Tem um advogado para chamar de seu. Tem um advogado para chamar de seu. Adorei esse tema. Porque, assim, não é uma prática do mercado, digamos assim. Por exemplo, eu tenho lá só no meu consultório, não é uma prática do mercado. Eu tenho meu consultório, tirei lá meu CRP, abri minha salinha, ou peguei a salinha do meu coleguinha, vou lá só eu atender. Não é uma prática ligar para um advogado, conversar com um advogado. Sabe o que acontece? Qual é a prática que acontece? Para quem só abre um consultório, amiga, você tem algum contrato que você usa aí? Me arruma o seu modelo que eu vou fazer o meu aqui. É assim que acontece. Ninguém liga pro advogado. Mas o que vai acontecer? Vai ligar pra amiga, pra colega, pra professora, pra alguém e pedir um modelo. É isso que eu vejo acontecendo há 13 anos. Eu tenho ressalva com relação a essa questão de modelo. Por quê? Porque a realidade da sua amiga, o modelo da sua amiga... Não, mas é isso que eu tô falando. Pode o que não se acontece adequar na prática, à sua realidade. Mas o que acontece na prática de nós, colegas psicólogos, é essa. Qual é o nosso objetivo? Por que o Pode Psi nasceu? Para tornar isso mais profissional, mais sair dessa coisa de fazer na cozinha, né, caseiramente, em casa, vou ali, abro um consultóriozinho, atendo, e fazer disso um negócio. Porque num negócio tem uma premissa de ter as coisas descritas, elaboradas, bem feitas. Porque planejamento. Minha Adoro planejamento. Precisa ser feito, mas não é a prática que acontece hoje. Então, vamos lá para a prática. Vamos para as consequências de não ter esse tipo de contrato, né? Como é que você vai executar uma pessoa que deixou de te pagar se você não tiver um contrato com o serviço descrevendo o tipo do serviço, o período do serviço,
a multa pela rescisão unilateral antes do período contratado previsto. Qual é? E outra coisa, de ambas as partes, é uma segurança tanto para quem presta esse serviço, quanto para quem está contratando esse serviço. E se eu fiquei insatisfeita, se eu contratei um determinado atendimento, não foi esse o atendimento que eu recebi. Então, o contrato, ele é básico. Hoje, qualquer coisa que a gente vai fazer, como é que as pessoas fazem? Contrato. Tudo é contrato. Por quê? Porque contrato é um título executivo. Se você não cumprir aquilo que está materializado naquele termo, eu posso judicializar e fazer com que aquele contrato ou seja rescindido de alguma forma, ou então ele faça com que você preste aquilo que foi contratado e que foi pago. Ou seja, eu tenho mecanismos de colocar as coisas em ordem. Para fazer valer aquilo que foi combinado entre as partes. Contrato nada mais é do que isso, porque esse alinhamento de expectativas, ele gera direitos e gera obrigações também. Sim. Só que, geralmente, as pessoas esquecem. Então, aí é que está o contrato para refrescar a memória de quem esqueceu aquilo que foi combinado. Eu tenho uma prática, por exemplo, se eu for ligar minha operadora de telefonia Claro, vou ligar lá para reclamar qualquer coisa. Qual é a resposta padrão? Não pode. Primeira pergunta que eu faço, onde está escrito? Ah, não, só me fala onde está escrito. Eu não quero que você me fala qual é a cláusula do contrato, onde está escrito que não pode, porque aí eu vou ficar quieta no meu canto. Agora, se você não me disser, a gente vai ter que resolver. Eu, como consumidora, eu sou a pessoa que sempre vai perguntar onde é que está escrito. Mas eu, na qualidade profissional, estou aqui fazendo minha meia-culpa, sim, senhora, porque aqui a gente assume até os BO da gente. Não sou essa pessoa. Eu acho que eu sou do fio do bigode ainda. Eu tô ali fazendo igual seu pai. Tô na era do seu pai ainda. A gente não combinou? A gente tá combinado, tá tudo certo. Só que tem vezes que não tá tudo certo. Tem vezes que alguma das partes se aborrece com a outra e vamos alinhar aqui o que a gente combinou e vamos ajustar para aquilo que a gente combinou. Por isso que precisa estar escrito, né? Mas assim, essa não, questão... eu não vou sair daqui a mesma pessoa, Clarissa. Pode ficar tranquila. E essa questão do contrato, eu diria que é cultural. As pessoas não leem contratos. Por exemplo, quantas pessoas que estão assistindo a esse podcast, elas leram o contrato de plano de saúde? Você sabe aquilo? Só quando ela precisa de alguma coisa, ela vai naquele ponto. Ou então, de algo que ela tá precisa. com o corretor, tá com não sei quem. Gente, contrato é um documento que precisa estar guardado. Porque quando você precisar, você vai lá no contrato e realmente vê se aquela dúvida que você tem, ele realmente, aquela dúvida faz sentido, se você tem aquele direito, se foi pactuado aquilo. Lembrando também que o consumidor, ele, tecnicamente, ele é hipossuficiente, né? Então, ele tem aí uma flexibilidade dessas cláusulas contratuais, sempre favorecendo o consumidor. Então, é importante que as pessoas tenham os seus contratos, façam contratos e guardem os seus contratos. Leiam também. Você está falando aí de contrato e vem uma questão aqui muito importante, né? A gente está numa era de inteligência artificial, onde tudo se resolve com a inteligência artificial. E o contrato, ele é uma comunicação formal, né? Um acordo formal que a gente, né, formaliza ali todo o que é bom para você, o que é bom para mim, os seus direitos, os meus deveres, e a gente fica acordado. Mas a gente estava conversando antes de uma coisa que eu acho importante a gente trazer aqui, que é a humanização dessa comunicação. Você, na qualidade de advogada, né, a executora da lei, né, agente, né, da execução dessas regras ali que foram colocadas, como é que a gente pensa nessa humanização dessa comunicação entre cliente profissional, entre parceiros, entre a família e o prestador de serviço, entre o prestador de serviço e a empresa, né, que está fornecendo ali o local? Como é que fica essa questão da comunicação entre todas as partes? Você falou isso, eu achei bem importante da gente trazer aqui. Então, só fazendo um parêntese aí, na questão dos contratos, né? Como nós estamos aí na era digital, existe também um fato que é muito importante as pessoas se atentarem nos seus contratos, que é a proteção de dados, né? Então, a LGPD, ela trouxe tudo isso, a proteção desses dados. Tanto que quando a gente frequenta aí... Que é isso.
Quando a gente frequenta aí algumas farmácias, a farmácia pede autorização para divulgar os seus dados ou não, né? Se bem que hoje é algo muito delicado falar sobre LGPD, né? Porque assim, os dados estão... Como é que você vai ter essa proteção integral aí de seus dados, né? Até a correspondência que a gente recebe, que faz alguma compra aí na internet, os dados estão ali no código de barra. Então, é muito importante as pessoas hoje se atentarem aos seus dados. A LGPD está aí por isso. Por quê? Porque tem muito crime cibernético também aí que está acontecendo. Golpe aí em celular. Como é que a pessoa teve acesso aos seus dados? Golpe de Pix, golpe disso, golpe daquilo outro. Por quê? Porque os nossos dados valerão muito. Há quem diga que os nossos dados valerão mais do que petróleo, tá? Essa frase não é minha, essa frase estava num livro, tá? Referente ao Fórum Econômico de Davos, aonde foi dito que os dados valerão mais do que petróleo. Então, gente, muita atenção aí nos dados, muita atenção a isso com contratos né? digitais. As grandes mentes sentadas, reunidas, pensando sobre todos esses dados é muito importante. E já que a gente está falando também na humanização, nessa era digital que a gente vive, o que eu penso? Depois da pandemia, houve um adoecimento mundial, ou seja, questões mentais, esse confinamento, tudo aquilo que estava represado no ambiente doméstico, esse excesso de convivência veio à tona. Ou seja, eu acredito que nunca se falou tanto em questões mentais como a gente tem falado ultimamente. E eu confesso que cada vez mais eu admiro a psicologia, porque eu acho que a psicologia ela pode resolver muitas questões que a pessoa nem sabe que está lá armazenado, né? Eu mesma sou... E quantos conflitos, né, vão para a judicialização que podiam ter resolvidos internamente e que por não ter sido resolvido internamente vira uma ação judicial. Aí a questão do relacionamento, seja com o profissional, seja com a relação profissional de saúde, paciente, que é algo que deve ser muito valorizado. Porque quando a pessoa vai procurar um consultório de psicologia, ela não procura somente o atendimento. Quando qualquer paciente se dirige, busca algum tratamento, o que ele quer? Ele quer acolhimento, ele quer ser recebido, saber que ali ele encontrou conforto, segurança e acolhimento também. Então, esse primeiro contato, essa ferramenta tão importante que é a comunicação, deve ser valorizada numa época tão automatizada. Eu gosto muito do Murilo Gun, né? E ele é um futurista, um futurólogo, né? Ele foi lá para a escola da NASA estudar o futuro. E eu acompanho ele desde essa época, desde que ele voltou da Singularity. E ele fala muito dessa questão, né? Inclusive desse Fórum Mundial de Davos de 2019, nem foi esse agora de 2023, onde eles falavam das profissões que vão ser extintas. Sim. E aí, dessas profissões que vão ser extintas, como é que eles avaliaram o que ainda ia ser essencial? Todas as relações que priorizassem a relação humana que a máquina não possa substituir. Por exemplo, eu tenho me deparado assim, muito com a inteligência artificial, com o chat GPT. A sensação é de que eu estou conversando com uma pessoa, tem uma pessoa do outro lado me respondendo. É surreal, é muito absurdo isso. Só que nada vai substituir o contato humano. Nada vai substituir o olhar genuinamente para esse ser. E as profissões que se propuserem, ou os profissionais que se propuserem a fazer da sua atuação, né, uma coisa humanizada, onde qualquer ela que seja eu como psicóloga, seja você como advogada, a se propor, a fazer com que esse ser se sinta acolhido na sua humanidade, são esses profissionais que vão permanecer no mercado. Concordo. Porque tem muito psicólogo que não faz esse atendimento humanizado. Não é porque é psicólogo que vai ter ou vai fazer. Então, a gente vê muitas queixas do paciente virar e falar assim, eu troquei de terapeuta porque ela passava a sessão inteira olhando pro relógio. Parecia que ela não estava ali, parecia que ela estava esperando a hora de terminar. Quantos pacientes eu já recebi assim? E tem uns que ficam até me zoando, né? Como é que você sabe que a sessão acabou? Porque você não olha no relógio hora nenhuma. Mas eu tenho um time dentro da minha cabeça que eu já sei a hora de mais ou menos ir encerrando a sessão sem ficar olhando pro relógio. Às vezes eu olho pro relógio do paciente, mas eu não olho pro meu. Kelly, aproveitando isso aí que você falou, você já percebeu
quantas famílias, às vezes você está no restaurante, quantas famílias, o pai, a mãe, os filhos ficam no celular. Gente, horário de refeição, onde você vai para um restaurante, é um horário para estar com a família. Mas você observa que parece que falta assunto. Às vezes é só o casal, um no celular lá, o outro no celular aqui. É bizarro. E, ou seja, cadê as relações humanas, né? Ou seja, se isso está acontecendo na própria família, imagine nessa relação profissional de saúde, paciente, onde você vai lá para se sentir acolhido. E eu acredito que nada substitui o olho no olho, né? Nada substitui o toque genuíno, essa sensibilidade que a máquina não possui. E são esses profissionais que vão permanecer no mercado, né? Então, assim, eu concordo com você que a humanização, ela traz um diferencial para qualquer profissional. Qualquer atendimento, E eu falo que vocês, advogados, tem horas que vocês têm que ser mais psicólogos do que advogado, né? Porque tem hora que vocês pegam uns atendimentos que eu vou falar pra você uma história, viu? Chega cada bomba ali, cada desespero, principalmente na área de família. Eu falo com os meus pacientes que são advogados, eu falo, véi do céu. É por isso que eu tô aqui fazendo terapia, senão eu não dou conta, minha filha. Aí eles vão parar lá no consultório para fazer terapia para poder dar conta dos pacientes. E a gente tem também uma questão muito interessante que tem acontecido, um fenômeno, né? Porque antes na história, eu falo fenômeno porque ele está sendo evidenciado de agora, de um tempo muito recente para cá. Que são as crianças com transtorno do espectro autista. Por que eu falo especificamente disso? Porque os convênios, os planos de saúde, cada vez mais eles têm restringido os atendimentos. E cada vez mais se tem diagnosticado, né, crianças com TEA. E aí, a gente envolve aí várias pontas. O profissional, a clínica, o paciente, a família. Como é que... E eu sei que muitos dos atendimentos, a gente vê isso lá na clínica, muitos dos atendimentos às vezes precisa ser judicializado para que essas crianças tenham acesso, que elas tenham... Aliás, elas têm o direito, mas o convênio não necessariamente vai priorizar, vai liberar. A gente chama lá popularmente de fazer a liberação desse atendimento. E aí precisa haver a judicialização. Você, na qualidade de advogada, especialista nisso, o que você traz assim de novidade pra gente saber, pra gente se atentar, pra gente ajudar essas famílias e esses pacientes com espectro autista? Então, com relação ao transtorno do espectro autista, sempre teve, né? Só que eu acredito que nunca teve tanto estudo como hoje está tendo. Existe, inclusive, até uma estatística aí que foi dita, que a cada 10 crianças, uma terá o transtorno do espectro autista. Porque ela é em graus, né? Tem grau 1, grau 2, isso, grau 3, grau 3, verbal, não verbal. Então, isso varia muito. E eu fico imaginando o apoio não só da equipe multidisciplinar a essa criança, como também a família. Porque também existe uma outra estatística que fala que de 5 casais, 3 se separam. E eu fiquei muito impressionada, muito impactada quando eu vi isso. Ou seja, já é difícil você cuidar de uma criança, não é? Sem outras questões mais delicadas. Imagine se você realmente tem um filho que demande um cuidado maior, terapias, horário, tudo isso, né? Com relação às questões aí de plano de saúde, é uma questão bem sensível. Mas assim, já foi decidido aí pelo STJ que o tratamento ele não pode ser limitado. E quem decide isso realmente é o profissional de saúde que atende aquela criança. É o pediatra, é o neurologista, é ele que vai promover qual é o tratamento recomendado. É ele que vai eleger a melhor terapia para aquela criança. Uhum. E o que é a operadora de saúde? Cabe à operadora de saúde cumprir aquilo que está lá, só que a gente sabe que isso não é assim. Uma realidade, não é tão natural, tão automática. E aí é onde entra a questão da carga terapêutica, da equipe multidisciplinar, se aquela clínica realmente tem aquelas referências, tem aquela expertise que consta do relatório, não é, desse médico aí que prescreveu as terapias para aquela criança. Ou para aquele adulto também, né? Sim. Porque vários adultos acabam recebendo esse diagnóstico somente mais tarde. Até porque só a partir de pouco tempo é que a gente passou
realmente a investigar com um olhar mais científico essas questões aí da psicologia. Porque eu acho que num passado não muito distante, eram tratados de maneira muito global, né? Os adoecimentos psíquicos, eles eram tratados de uma maneira muito global. Então, a cada mudança, assim, de geração mesmo, né? Pessoas mais envolvidas em estudar mais especificamente os adoecimentos, a gente tem entendido as particularidades de cada adoecimento mental. Antes era tudo doido, todo mundo era doido, todo mundo ia pro manicômio e tranca ele lá porque a gente não quer ver. Era higienização social, eu não quero ver, eu não quero ter contato, tranca lá no manicômio. Sem contar o preconceito muito grande que existia, né? Isso, então assim, tanto que até 10 anos atrás, quando eu me formei, 13 anos atrás, quando eu me formei, todas as vezes que eu falava que era psicóloga, você cuida de doido? Não, eu cuido de gente. Doida é todo mundo. Cada um tem a sua loucurinha particular aí pra chamar de sua, né? A gente tem que ter um advogado pra chamar de seu. Cada um tem a sua doidurinha aí pra chamar de sua. E é isso. Porque a gente separa, né? A psicologia, ela tem uma linha divisória entre as neuroses e as psicoses. E aí, neurótico, tá todo mundo aqui no mundinho dos neuróticos. Para pular, né, a linha divisória dos neuróticos psicóticos, a gente diz que precisa haver uma ruptura com a realidade. Quando o paciente rompe com a realidade, algum adoecimento grave o suficiente para ele não saber mais o que é real e o que é só a mente dele, aí a gente começa a chamar de psicose e aí a gente tem várias. Mas neurótico, do lado de cá tá todo mundo. Ainda mais depois da pandemia. Alguns não cruzaram, né? Mas tem muitos que estão ali na linha. E aí são, inclusive tem um nome para isso, né? Os borderlines. Eles estão ali na borda, eles não romperam com a realidade, mas eles têm uma neurose tão grave, né? Um transtorno de personalidade neurótico tão grave que chega a beirar ali a psicose. Eu acredito também, só complementando isso aí que você falou, que nunca se falou tanto em ansiedade nem em depressão pós-pandemia, né? Exatamente. Eu acredito até que foi subnotificado isso. Hoje, todo mundo fala, não, eu tive ansiedade, tive crise, tive depressão, tive isso. Você principalmente sabe depois da pandemia. Tanto isso pós-guerra. Que eles chamaram, e aí foi que a psicologia de fato entrou em campo, foi aí que a psicologia se tornou uma profissão, um olhar mais sério, mais técnico, foi nos transtornos pós-traumáticos, né? Que aí as pessoas voltavam da guerra, ou quando acabou a guerra, as próprias reconstruções das famílias eram pautadas nesses transtornos. Então, os pacientes tinham várias questões ali emocionais, não eram físicas, mas a grandíssima maioria era emocional dos transtornos. Aí a gente passou a estudar a mente de verdade. Sem contar as doenças psicossomáticas, né? O câncer tem muita relação, há quem diga que o câncer pode ser uma doença emocional, né? Que desencadeia. Existem linhas que dizem que todas as doenças são psicossomáticas. Eu não viria muito só para esse viés, mas eu concordo em grande parte. Sabe? Eu acho que a questão bioquímica, ela influencia muito. Mas o estilo de vida também. Eu acho que o fator genético também influencia muito. Então, a gente tem pelo menos aí 3 fatores muito fortes para um adoecimento físico. E um deles é o emocional. Essa questão emocional, ela está tão em voga que a questão do suicídio também, ela tem sido muito retratada. Inclusive suicídio entre adolescentes e suicídio também entre os idosos. Isso é um fato que deve ser aí abordado entre as famílias. Por quê? Porque nem toda família encontra no seio ali, no inverno da vida, né, como dizem, da pessoa idosa, esse acolhimento, esse cuidado, não é? Nesse estado aí de finitude. E aí, falando um pouquinho de idosos, a gente tem, né, essas questões que a gente começou falando assim, das judicializações, né, acerca dos planos de saúde com relação às crianças que vão sendo diagnosticadas, mas aí a gente tem também a questão dos idosos, a questão da demência, tá cada vez. A gente antigamente, né, pensava muito no... Fugiu o nome agora. Alzheimer. Alzheimer. E aí, com o estudo do Alzheimer, a gente foi vendo
o quanto que a demência está ali próxima do Alzheimer, e muitos pacientes diagnosticados como Alzheimer estavam com uma demência senil, né, que é muito parecida com o Alzheimer. E aí tem todo um cuidado, que aí plano de saúde para os idosos é pela hora da morte, e ainda tem a questão do atendimento. É parecido as judicializações, a intervenção, né, para que o paciente tenha esse atendimento, é parecido com esse do TEA? Como é que é para os idosos? O que acontece? Nós vemos aí um crescente número aí de demências, né? E há vários tipos de demência, são vários tipos de demência. Demência senil, Alzheimer, vascular, por exemplo. Meu pai teve demência vascular, só que naquele tempo, ele é falecido, naquele tempo, todo mundo pensava que era demência de Alzheimer. As pessoas generalizam, não, é Alzheimer. Não, nem sempre é. Pode ser uma demência frontotemporal, demência de Lewy. Então, assim, eu não sou geriatra, nem sou psiquiatra, nem neuro. Claro, o médico é que pode diagnosticar isso aí, baseado em vários exames clínicos também. Mas com relação a essas questões aí de demência, primeiro, inicialmente, é importante se ver o grau dessa demência, né? Porque, por exemplo, eu soube de casos de demenciados que sequer conseguem entrar no carro. Né? Eles não entram no carro. Por quê? Porque não tem a noção espacial para poder entrar no carro. Ou seja, algo que para a gente é tão natural, é tão simples, né? E tal. Então, depende muito desse grau de dependência para as atividades básicas da vida diária. Depende muito isso aí. E o que acontece com relação à demência? Dependendo do estágio da demência, a pessoa cada vez mais vai precisando desse suporte, que dependendo da complexidade, ela pode ser feito por cuidador, não é? Cuidador familiar ou cuidador contratado, e também a partir do momento em que ela fique cada vez mais dependente, se for totalmente restrita ao leito, se usar a sonda, porque algumas demências elas não evoluem tanto, mas outras demências elas evoluem muito rapidamente. As pessoas esquecem de comer, esquecem de deglutir, esquecem de beber. Então, se faz necessário aí a implantação de dispositivo, de sonda GTT. Então, depende muito do grau de dependência para uma abordagem mais profunda com relação à operadora de saúde. E aí a gente volta lá para aquela questão do alinhamento das expectativas, né? Do atendimento do profissional, o que o profissional está disposto, o que ele pode proporcionar e qual a expectativa desse paciente, dessa família. E aí a gente volta para os contratos. Não tem jeito, a gente volta de novo para a questão dos contratos. Mas nessa elaboração, qual é assim, a informação que você traz como importante, como essencial para que o profissional saiba na hora de elaborar um bom pacto, né? Do que é demandado, do que é oferecido, da expectativa, da capacidade de atendimento. O que você orienta acerca de a gente fazer um bom alinhamento de tudo isso com relação ao nosso atendimento e com relação à necessidade do paciente? Eu acredito que a palavra-chave para qualquer documento contratual, qualquer alinhamento de expectativa, seja a transparência. Ou seja, aquilo que eu espero e aquilo que você vai me oferecer. Então, isso deve estar materializado nas cláusulas desse contrato. Baseado em quê? No pressuposto transparência. Porque aí ninguém se frustra. Fica o combinado, é o cumprido, está tudo certo. Não é? E os contratos, eles precisam se adequar à sua realidade como profissional. Então, essa questão de modelo e tal, pode ser que não se adapte àquele modelo de serviço que você oferece, ou aquele tratamento que está destinado para aquele paciente específico. Então, eu tenho muita cautela com relação ao contrato, né? Porque, assim, é igual a roupa da amiga. Você pode vestir a roupa da amiga, mas vai ótima, que não fica ótimo. Então, pode ficar horroroso. Por quê? Porque são contornos diferentes, são corpos diferentes, expectativas diferentes, estilos diferentes. Então, e pode ser que nem dê certo. Né? Às vezes a amiga comprou aquele vestido para um casamento, você quer ir no pagode, não vai ser adequado. Contrato é a mesma coisa. Eita. Eu vou ali nascer de novo, já volto, tá? Dá licença.
para o podcast, Leire, que eu vou ali nascer de novo e já volto. Porque eu tenho que começar de novo. Clarissa, considerando assim que a gente não vai esgotar esse assunto hoje, pelo menos, o que você acha assim que precisa ficar de essencial para quem parou esse tempo para nos ouvir aqui? Essencial, como profissional de saúde, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: a ferramenta da comunicação, ela deve ser muito valorizada. Por quê? Porque muitas vezes, quando aquela pessoa procura o psicólogo, procura o profissional de saúde, ele busca, antes de mais nada, ser acolhido. Porque várias vezes ele não consegue nem se expressar. Então, cabe àquele profissional de saúde também ter sensibilidade para poder ir coletando essas informações com muito amor, com muita sensibilidade. Por quê? Porque esse acolhimento está diretamente ligado à adesão ao tratamento. Porque se você busca um profissional, você não tem acolhimento, você não volta nunca mais, você procura outra pessoa. Por quê? Porque você não foi valorizado, você não foi acolhido. Ou seja, toda aquela dor, a pessoa te ignorou. Então, por que você vai voltar lá? Não, você sai mais frustrado ainda de lá. E não raras vezes isso acontece. Por quê? Porque muitas vezes o tempo de atendimento ele é muito curto. Então, aquele profissional tem que atender várias pessoas. E ele não se sentiu prestigiado. Então, é muito importante que a ferramenta da comunicação seja humanizada, seja sensível, seja voltada para entender as dores daquela pessoa e por que aquela pessoa está ali. Então, sensibilidade, humanização são fundamentais. E com relação, assim, vamos partir do pressuposto que esse profissional está atendendo esse pré-requisito. Ele é sensível, ele valoriza, ele dá essa atenção devida, mas para trazer para o concreto, né? O concreto no sentido de um contrato, de uma formalização dessa relação, quais as dicas que você tem para dar para a gente? Porque aqui eu me incluo, tá? Na humanização eu acho que eu tô ok, mas na formalização eu tô devendo muito essa matéria. Então, mas assim, na formalização disso tudo. Depois, eu passo o seguinte, dessa valorização do paciente, da dor do paciente. Como é que eu formalizo isso? Então, qual é a dica que eu daria, tá? Eu, se fosse um profissional dessa área, que alguém me procurasse. Quando, por exemplo, vamos voltar agora para tratamento de estética, que eu adoro. Quando você procura um determinado tratamento, você pode traçar um plano de ação. É o planejamento daquele tratamento. Por exemplo, se você vai fazer um tratamento de pele, só fazendo uma analogia, você tem que colocar no papel as etapas daquele atendimento, o tempo que você vai precisar, até porque trabalhar com mentes é algo muito subjetivo. Então, a entrega, o resultado daquilo, eu não acredito que ocorra com menos de um ano, com menos de 6 meses. Então, até isso precisa estar expressamente previsto, para que não ocorra frustração de nenhum dos lados. Né? Porque, assim, em menos desse tempo, eu acredito que mágica não existe. Às vezes, Clarissa, demora 6 meses para o paciente criar vínculo. E sem o vínculo, não há aprofundamento. O paciente não abre o que precisa abrir, o lugar onde precisa entrar, se não há vínculo. Às vezes o paciente, né, o terapeuta mesmo fica naquela expectativa de, e aí, que horas que a gente vai, né, aprofundar? Não criou nem vínculo. E às vezes demora 6 meses só para criar o vínculo com o paciente. Então, baixar essas barreiras é muito importante, desde o primeiro contato, né? Então, baixou as barreiras, houve a conexão, houve aquela identidade, a pessoa se sentiu acolhida, então, vamos em frente. Estamos ok. Gente, que papo bom, hein? Podia ficar aqui mais quantas horas, Leire? Leire já tá ali me olhando de cara feia já. Não, já podia ficar mais 40 minutos? Vai. Perguntando aqui. Mais sessão 1, sessão 2, sessão... A gente podia fazer uma playlist só com a Clarissa, né? Tem vários assuntos aqui. Clarissa, eu acho que a gente tem muito para aprender, sabe? De verdade, todos assim,
sem demagogia, sem falsa modéstia, a gente tem muito ainda para caminhar enquanto profissional da psicologia, e eu me incluo, porque a gente é muito bom em muitas coisas. Mas quando eu vejo, com todas as mentorias, com todo o contato que eu tenho com o pessoal da psicologia, a gente ainda é muito... eu ia usar a palavra infantil, mas não sei se é essa que cabe, sabe? Mas a gente ainda é muito imaturo com relação à formalização do nosso trabalho. Imagino eu que vai ter muitas questões, muitas dúvidas, muito auê, né, com esse assunto. E eu gostaria de já deixar aqui previamente o convite para você voltar, para a gente aprofundar mais, para a gente ensinar mais, para a gente, de repente, até tirar mais dúvidas que surgirem, mais angústias que forem surgindo com relação a isso, porque é um assunto muito sensível para a gente. Tem gente que é muito ferrenho com a coisa do contrato, tem gente igual a mim que, a gente combinou, tá combinado. Não tem o que se falar depois que a gente combinou. Então, tenho duas polarizações, né, de pessoas muito formais e de pessoas muito informais. Encontrar o equilíbrio entre essas duas vertentes para encontrar o caminho do meio, talvez seja o meu propósito mesmo como pessoa, encontrar esse caminho do meio. Não ser tanto como eu sou, mas também não ser tanto como alguns colegas que eu conheço. Tão rígidos, né? Essa rigidez eu acho que ela também não é legal para o processo. Mas encontrar esse caminho do meio para que o paciente se sinta seguro, assegurado de que aquilo que ele está contratando vai ser entregue. E confortável também, né? Os dois lados. Isso. E eu acho assim que e tem aí uma vertente também do terapeuta de fazer muitas concessões. Porque ele olha muito para o paciente com esse olhar de assistencialismo, sabe? E aí acaba fazendo muitas concessões de um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de não sei o que, atendendo o WhatsApp, que é humanização, mas às vezes os pacientes extrapolam. Vamos aqui ser bem realistas, porque às vezes eles usufruem demais desse direito. Mas enfim, como não foi combinado, ele vai se utilizando daquilo que eu vou permitindo. Por isso que tem que estar devidamente no contrato a questão desses atendimentos de WhatsApp, porque isso conta tempo. Sim. Então, dúvidas finais de semana, sabe? Gente, tudo isso precisa ser pactuado num contrato. Ou seja, a partir do momento que você pontua, que você coloca limite, você também diz, olha, eu vou só até aqui. E tá tudo certo. Por quê? Porque foi previamente acordado. Você tem algum cliente, assim, que você já desenhou um modelo de contrato enquanto profissional, assim, enquanto advogada, desenhar junto, né? Vai que algum terapeuta já te tem como advogada para chamar de sua. Você já desenhou algum modelo de contrato, assim, para psicólogo ser estabelecido junto com o paciente? Sim. Qual é, assim, a coisa mais gritante, mais abominável, que não era contemplado, que a gente já pode deixar aqui de alerta para as pessoas já não caírem na armadilha? Com relação assim ao excesso, né, de tempo também, porque ao invés de uma sessão, às vezes as pessoas querem duas e querem mandar mensagem, né, fora de horário, querem conversar e tal. Não é por aí, tá? Então, assim, é muito importante que isso fique claro. Só que se o psicólogo ele não falou isso e existe um vínculo, a pessoa acaba também instintivamente ultrapassando esse limite. Então, bom senso é algo que nem todo mundo tem. Mas com aquilo que está lá no contrato, com muito jeito, então vale a pena deixar pontuado isso, é mais seguro. E evita desgaste desnecessário, né? E dá um limite fora, né, ali do setting terapêutico. Porque no setting terapêutico é muito gostoso, é muito fácil dar limite para o paciente. Fora do setting terapêutico, que é o WhatsApp, que é uma ligação, que é um extra, esse é mais difícil, assim, tomando como base a minha experiência, é bem mais difícil. E também com relação à questão de prorrogação de contrato, né? Ou desistência do contrato. Então, são questões que precisam também ser pontuadas no contrato de prestação de serviço do terapeuta. Temos muito trabalho pela frente. Querida, obrigada. Eu que agradeço. De verdade. Eu sempre peço, né, para os meus convidados deixarem essa mensagem final. Acho que a sua mensagem final aqui já foi além de quase que uma consultoria já.
Porque acho que a consultoria é isso, né? Lembrar aquilo que a gente ainda não sabe. A gente sabe tacitamente, mas a gente não aplica. A verdade é essa. Tem muitas coisas que a gente já sabe, que a gente até conversa na faculdade. Eu já tô velha de formada, né? Eu formei em outra escola, outro modelo, outra linha de pensamento. Eu vejo a galera que tá se formando agora com outra perspectiva, com outra dinâmica, com outro viés até dos professores, que eu acho muito legal. Acho que cada vez mais os professores também estão ampliando, assim, a consciência dos alunos, e isso é muito bom. Eu não tive essa regalia, tô precisando aprender na marra, mas que bom que a gente está aqui, que eu tenho esse canal para trazer as pessoas aqui, para eu ter consultoria, para os meus, né, ouvintes terem consultoria também. E como é que as pessoas podem fazer, se elas precisarem aprofundar um pouco mais na área do direito, do embasamento que elas precisam, como é que elas podem entrar em contato com você? Então, agradeço a confiança, né, por esse nosso bate-papo aqui sobre psicologia, sobre direito, sobre profissionais de saúde, sobre esse vínculo terapêutico que é tão importante. E o meu contato está no Instagram, advocaciafranco.adv. Lá tem os meus contatos, tem o contato do escritório. E, por favor, podem mandar perguntas se vocês quiserem, tá? Olha, vai ter muita pergunta. Eu tenho visto que a galera tem interagido muito lá no YouTube. Se tivesse perguntar, eu vou te mandar todas. Pode perguntar. Pode mandar. Vou mandar pra ela, não tem essa. E, querida, obrigada. Já disse aqui, né? Já deixei claro aqui que a gente vai te chamar de novo, porque acho que esse assunto nunca esgota. Acho que a gente pode ter outros vieses aí dessa conversa para aprofundar um pouco mais. Mas te agradecer, de verdade. E olha, eu tenho certeza que metade das coisas que a gente falou aqui te incomodou em algum nível. Que tem contrato, que não tem contrato, que sabe fazer o contrato, que pegou o contrato da coleguinha, porque já tive várias pessoas me ligando, ele me dá seu modelo de contrato, porque é assim que acontece mesmo. Se essa conversa te incomodou em algum nível, já deixa teu comentário, deixa tua pergunta, deixa aí tua insatisfação, ou às vezes até a luz que você teve, um jeito de fazer que a gente não sabe ainda, já deixa aí nos comentários. Aquele teu colega que te pediu o contrato, aquele colega para quem você pediu o contrato, já compartilha esse vídeo. E se você já teve problema também pela falta de contrato ou com o seu contrato, já deixa aí nos comentários pra gente já entender o que tá rolando aí com os profissionais. E aproveita, gente, não cai o dedinho de dar o like. Já dá o like aí, já comenta, já compartilha, já se inscreve no canal para não perder esses assuntos aqui massa, tá? Porque não vai cair o dedinho se inscrever e nem se der o like. E a gente se vê no próximo Pode Psi.